Pessoal, bom dia novamente. Os que estão à porta, por favor, convidem os mais concentrados no café. Classe Barnabé sendo chamada ao templo. Pois bem, pessoal, concedemos aí uma misericórdia de 3 minutos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, guarda a nossa mente, isto é, os nossos pensamentos, e também pedimos a Tua bênção para os demais irmãos e irmãs que estão ensinando as demais classes a Tua palavra. Acompanha-nos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, em Gálatas, sede antes servos uns dos outros pelo amor. No mundo, entre as pessoas que não conhecem a Deus, prevalece a lógica do interesse pessoal. Não sei quantos de vocês conhecem o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão, dependendo da região do país, é angu, que é um tipo de mingau. Não é mingau, é um tipo de mingau. Em algumas regiões do Nordeste, esse ditado é usado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, que sugere esse egoísmo de que, na hora da comida, por exemplo, eu salvo o meu e os demais que se virem. Vivemos em uma cultura que nos empurra para o individualismo, isto é, para agir como se os demais não importassem, a egolatria, o culto ao eu, o culto ao ego. As redes sociais, a meu ver, ilustram isso muito bem, e o consumismo. Alguém já definiu o consumismo da seguinte forma: comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar a quem não se conhece. Ou seja, comprar muito mais do que o necessário. Essa é a lógica do mundo. Isso é o que prevalece fora do povo de Deus. Na igreja, entre os filhos e filhas de Deus, a lógica deve ser outra. Vou ler alguns trechos da Escritura Sagrada. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro versículo: mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavras do Senhor Jesus, segundo registrou o apóstolo Paulo: mais bem-aventurado é dar que receber. Aos Romanos, nosso irmão Paulo diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Que recomendação poderosa, desafiadora. Prefiram honrar os outros mais do que a vocês próprios. E, para terminar essa seleção de versículos, o apóstolo Pedro: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, isto é, administradores da multiforme graça de Deus. Queridos, todos nós reconhecemos que esses versículos expressam a vontade de Deus para as nossas vidas. Alguém aqui coloca em discussão, questiona que o que foi lido
é a vontade de Deus para nós? Ninguém. Vou além. Todos queremos colocar em prática a vontade de Deus em suas vidas. A questão é como fazer isso. Se nossa vida não estiver alicerçada em bases firmes, deixaremos de fazer o que o Deus quer e reproduziremos o padrão egoísta do mundo na igreja. É por isso que devemos entender quais são os fundamentos do serviço cristão. Fundamento é a base de sustentação de um edifício, de uma casa, de uma edificação. Inclusive, Paulo aos Coríntios afirma: edifício de Deus sois vós. Essa é uma das imagens que Paulo utiliza no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Ele afirma que nós somos lavoura de Deus, afirma que nós somos família de Deus, porque menciona que somos irmãos, e subtende-se que Deus é o nosso Pai, mas também afirma que nós somos edifício de Deus. A casa construída sobre a rocha resiste às tempestades e intempéries da vida. Mas a casa edificada sobre a areia desaba. Portanto, eu quero nessa manhã, no tempo aqui que nos resta, abordar esse tema, fundamentos do serviço cristão. E como nós, durante o mês de janeiro, estudamos uma parte do livro de Atos, eu quero recorrer ao livro de Atos, mais especificamente a vida do nosso irmão Paulo, para ilustrar, para exemplificar, lançar luz sobre os fundamentos do serviço cristão. Portanto, vamos ler algumas porções bíblicas no livro de Atos, mais exatamente do capítulo 9 ao capítulo 14. Pastor Marconi, qual é, portanto, o primeiro fundamento do serviço cristão? O primeiro fundamento do serviço cristão é a união com Cristo. União com Cristo, em outras palavras, conversão. Capítulo 9 de Atos. Esse capítulo nos informa sobre a conversão do nosso irmão Paulo, na ocasião chamado Saulo, e é um capítulo cuja narrativa poderia muito bem, e já tem se prestado a isso, servir como roteiro de filme. Porque Paulo era um fariseu, um catedrático da lei e das tradições de Israel, um judeu raiz, e Paulo era um perseguidor da igreja. O prazer de Paulo era conseguir autorização legal para prender os cristãos, para capturar os cristãos, denunciar os cristãos e enfiá-los na prisão. Inclusive, quando Estevão foi martirizado, foi apedrejado, a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Em outras palavras, ele se agradou. Ele testemunhou um homem sendo apedrejado porque anunciava a Jesus, e ele não viu nenhum problema a ponto de se agradar daquilo. E o capítulo 9 de Atos menciona, a partir do versículo 1, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, a maior autoridade religiosa, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, alguns cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, que era a capital religiosa e política de Israel. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem, que era uma comitiva,
pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Jesus ressuscitado e glorificado. Nós não estamos falando de semanas após a ressurreição de Cristo. Estamos falando aqui de alguns poucos anos entre o que é narrado no capítulo 1 de Atos, quando Jesus é assunto aos céus, e esse encontro transformador que o nosso Redentor tem com Paulo na estrada para Damasco. Jesus, glorificado, aparece a Paulo. E essa manifestação extraordinária do nosso Senhor a Paulo significou a conversão de Paulo. É interessante notar alguns detalhes na sequência do texto, porque uma vez levantado do chão, Paulo estava cego, foi conduzido pelos demais, e o texto diz, no versículo 9, já lido, que ele ficou 3 dias sem enxergar, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, em jejum. Enquanto a cena se passa nessas características, né, com esses contornos com Paulo, Deus se manifesta a um homem, a um filho seu, não um filisteu, mas a um filho de Deus, chamado Ananias, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Não confundir com Ananias já morto no capítulo 5. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Fantástica a resposta de Ananias. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, o quê? Orando. Quer dizer, Deus informa Ananias que Paulo estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus está dizendo o que vai acontecer, está anunciando o futuro. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Ou seja, se a primeira reação de Ananias a Deus foi, Senhor, eis-me aqui, agora já vem o mais, o porém. Lá na nossa casa, abrindo aqui um parênteses, a Helena está na fase do mais. A gente dá a ordem, dá o comando, diz o que tem que fazer, mas ela dá o mais. O contudo, o porém, o no entanto, para tentar justificar por que ela não quer fazer aquilo dali. Então, aqui o Ananias diz, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Ou seja, Paulo era famoso. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus não diz, este será para mim, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Nessa altura, creio eu, Paulo já era convertido, e Ananias foi orar para que Paulo ficasse cheio do Espírito Santo, a fim de poder desenvolver a tarefa extraordinária que Deus havia reservado para ele, assim como também havia feito com outros apóstolos. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Primeiro fundamento do serviço, que deve caracterizar a nossa participação na vida da igreja, e não apenas na vida da igreja, na expansão do reino de Deus, porque o reino de Deus vai muito além do que a própria igreja local.
é a união com Cristo, é a conversão. Conversão, atenção, redobrada, não é o mesmo que ter nascido e crescido num lar cujos pais são crentes. Ófine e Finéias, filhos do sacerdote Eli, mostram que conversão não significa ter tido uma educação religiosa. Conversão também não significa, não é o mesmo que frequentar a igreja e ter hábitos religiosos. O jovem rico tinha excelentes hábitos religiosos, mas estava perdido. Conversão não é o mesmo que fazer profissão de fé e ser membro da igreja. Hermógenes e Fileto, que em algum momento acompanharam Paulo no seu ministério, também fizeram sua profissão de fé e participaram da vida da igreja. Conversão não é o mesmo que ocupar um cargo de liderança na igreja. Diótrefes, mencionado pelo apóstolo João na sua terceira carta, é um mau exemplo, é um exemplo, ainda que mau, negativo, disso que estamos dizendo. Ou seja, Diótrefes mostra para nós que mesmo que a pessoa ocupe um cargo de liderança, isso não quer dizer que ela seja convertida. Porque ele impedia que as comunicações do apóstolo João chegassem à comunidade e ainda expulsava algumas pessoas, aquelas que não lhe caíam bem. Se sentia como o dono da igreja. Conversão também não é fazer parte da alta hierarquia eclesiástica. Judas integrou o grupo dos 12. E como Judas terminou sua vida? Sabemos, ele tirou a sua própria vida e ele não fazia parte da igreja de Deus. Filho da perdição. Conversão não é ter tido uma experiência religiosa ou mesmo espiritual. Quando lemos os evangelhos, existem relatos de pessoas que tiveram, em alguma medida, uma experiência religiosa ou mesmo espiritual com Cristo. Algumas delas, inclusive, foram sanadas fisicamente, ou seja, foram abençoadas com o poder extraordinário de Jesus. Algumas delas chegaram a chamá-lo de Senhor, mas isso não quer dizer que elas fossem convertidas. Eu não vou agora ler e explicar o texto, você pode fazer isso em casa, mas no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, o texto ali menciona os que foram iluminados e provaram o dom celestial e a palavra de Deus, e que não eram convertidos. É interessante o fraseado. Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, na linguagem do autor, chegaram a participar do Espírito Santo, não significa que receberam o Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, mas não faziam parte da igreja. Pastor, se conversão não tem a ver com essas coisas que o senhor acabou de mencionar, o que é, portanto, conversão? Conversão é nascer do Espírito, é experimentar a regeneração espiritual, é ter um encontro de salvação com Cristo. É um giro, não de 360, porque o giro de 360 deixa a pessoa no mesmo lugar. É um giro de 180 graus. É o que aconteceu com Paulo, por exemplo, que perseguia a igreja de Deus e depois desse encontro maravilhoso, salvífico, transformador com Jesus, ele passou a anunciar o nome de Jesus. Se antes ele perseguia a Jesus na vida dos discípulos de Cristo, porque Jesus, quando se apresenta a Paulo, e Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Resposta de Cristo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isto é, perseguir a igreja de Deus, perseguir os filhos de Deus, significa perseguir, se opor ao próprio Cristo. Se antes Paulo era um inimigo da fé, agora ele é um proclamador da fé.
Irmãos e irmãs, a conversão dá sentido à vida da pessoa. Aquele que é convertido recebe a fé salvadora, que é diferente de uma, entre aspas, fé temporal. Sabe aquele que, a parábola do semeador? Aquele que recebe a palavra, até se anima um pouquinho, mas aí os prazeres do mundo abafam e apagam essa fezinha, que não é fé verdadeira. A pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Satanás não pode destruir sua fé, mas pode abalá-la, enfraquecê-la e causar estragos terríveis à pessoa, sua família e mesmo à igreja de Deus. A conversão inaugura o discipulado cristão, ou seja, inaugura o desafio que cada filho e filha de Deus tem de levar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. É o começo da viagem. É o começo da carreira. Qual é a importância de entender que a conversão é um fundamento do serviço cristão? Esse é o ponto que eu quero destacar para que a gente avance para os outros fundamentos. Pastor, legal, pastor, gostei da sua intenção, alguns exemplos interessantes, mas tudo isso que o senhor já disse, eu já sabia. Mas qual a importância de saber que a conversão, o encontro pessoal e salvífico com Jesus, é o fundamento, é o primeiro fundamento do serviço que oferecemos a Deus? Quem é convertido não abandona o barco, como Demas, que amou o presente século e abandonou a carreira cristã. Quem é convertido não faz as coisas para ser reconhecido e notado. Não busca estar nos holofotes, como Ananias e Safira, cuja motivação para entregar a oferta não era realmente contribuir para Deus, mas sair bem na fita. Como os demais estavam ofertando, eles não queriam ser vistos como aqueles que não ofertavam, mas a intenção deles não era glorificar a Deus através das suas finanças. E o tema não é quantidade, porque talvez a viúva mais famosa do mundo, a oferta dela foi de 2 moedas. A questão é sinceridade, é motivação. Quem é convertido persevera na fé em meio às tempestades da vida e às crises, inclusive as que passam na igreja. Quem é convertido ama a igreja de Deus, ama o povo de Deus. Por quê? Porque reconhece que essas pessoas que fazem parte da igreja também são habitadas pelo Espírito Santo. Quem é convertido está unido com Cristo para sempre. E essa pessoa jamais pode ser arrebatada. Grave, assimile isso se você ainda não fez até hoje. Aqueles a quem Jesus salva, aqueles a quem o Espírito concede fé verdadeira, aqueles que são de Deus, ninguém pode arrebatá-los da mão de Deus. A salvação não pode ser perdida. Assim como ela não é conquistada por obras nossas, ela também não pode ser perdida por ações nossas. Isso não quer dizer que as obras não sejam importantes, são muito importantes. As obras, as boas obras, não são a causa da salvação, mas devem ser a evidência, a consequência, o fruto da salvação. E é a forma através da qual Deus mostra ao mundo que nós somos filhos deles. Por isso é que Tiago nos convida em sua epístola a mostrar a nossa fé através das obras. E é nessa perspectiva que uma fé sem obras é morta. Mas a verdadeira fé é frutífera. Ela produz frutos. Então, quem é convertido está unido com Cristo para sempre. Esse vínculo é inquebrável, está unido, reconhece a voz do seu pastor
e obedece, mesmo quando a boca usada por Deus para comunicar essa voz não lhe caia bem. Entenderam o que eu estou dizendo? Quem é ovelha de Cristo, quando ouve a palavra de Deus, independente do instrumento que Deus use para comunicá-la, se é a palavra de Deus, meu amigo, não importa se você gosta da cor da gravata ou não, do pastor, do professor de escola dominical, do penteado dele, é a palavra de Deus que está sendo comunicada. Em certa ocasião, Deus usou uma jumenta para falar com um homem. Pergunta que não quer calar: você já nasceu de novo? Você é convertido? Você consegue precisar o dia da sua conversão? Ih, pastor, complicou minha vida, não sou convertido. Calma, nem todos nós vamos conseguir precisar o dia da nossa conversão. Por quê? Porque as experiências são diversas. Nem todas as pessoas têm uma conversão como Paulo. Existem pessoas que o Espírito Santo atua de tal maneira na vida delas, que quando elas se entendem por gente, elas já reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador delas, e já entendem que fora de Cristo elas estão perdidas. Então, mesmo que você não se lembre do dia da sua conversão, é importante que você se lembre da fase ou etapa da sua vida quando você se deu conta da sua miséria espiritual e, ao mesmo tempo, reconheceu que somente em Cristo existe salvação. Agora, se você não se lembra, se você não tem essa percepção, talvez, e não se sinta ofendido com isso, você ainda não tenha nascido de novo. E a boa notícia é que você pode pedir para que Deus visite você e lhe conceda a fé. E você confesse a Jesus. Ainda dá tempo. O jogo, a partida ainda está em andamento, ainda não acabou. Ainda não chegamos, estamos próximos, mas ainda não chegamos no fim. Outra coisa, você ora pela conversão dos seus filhos? Ou você se comporta como aquele que, trazendo os filhos à igreja, apresentando-os ao batismo, acha que já fez ou está fazendo bem o dever de casa? Não deixe de orar pela conversão dos seus filhos. A experiência nossa como membros de igreja mostra que muitas crianças que já sentaram nesses bancos, adolescentes e jovens que foram batizados, fizeram profissão de fé, hoje não querem mais absolutamente nada com Deus, e alguns deles estão fazendo coisas que nos escandalizam, que jamais uma pessoa que nasceu de novo faria. Então, além de orar, ler a Bíblia, orar com e ler a Bíblia para os nossos filhos, trazê-los à igreja, nos preocuparmos com os ambientes, as companhias deles, nós temos que orar pela conversão dos nossos filhos, para que eles não caiam na ilusão de crer que, sendo religiosos, isso significa ser filho ou filha de Deus. Não é a mesma coisa. Segunda verdade, segundo fundamento do serviço cristão. Se o primeiro fundamento é a união com Cristo, o segundo fundamento é a maturidade em Cristo. O segundo fundamento é a maturidade em Cristo. Se você quiser se ajudar você em uma palavra, crescimento. A conversão é o ponto de partida, não é a linha de chegada. Uma coisa é nascer de novo, ser convertido. Outra coisa é desenvolver essa sementinha
que Deus colocou no seu interior, chamada fé, que precisa ser fortalecida, exercitada. Você precisa desenvolver musculatura espiritual. Você precisa se nutrir espiritualmente. Se a conversão é um ato que revela a iniciativa de Deus, onde o homem, aos olhos de Deus, é passivo, não é você, não sou eu, não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. No caso da maturidade em Cristo, a mesma tem a ver com santificação. É um processo no qual Deus permite que participemos desse processo. Ele nos oferece os recursos espirituais, estão aqui. E cabe a cada um de nós se apropriar desses recursos, desses benefícios, a fim de crescer, fortalecer, desenvolver a fé que Deus concedeu a nós. Uma vez convertidos, somos santos. Por quê? Porque Deus se relaciona conosco a partir de Jesus Cristo. Em Cristo nós somos santos. Estamos justificados diante de Deus. Antes estávamos condenados, mas em Cristo somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que afirma Paulo aos Romanos. Mas convertidos, muita atenção nos termos que eu vou usar para que não haja conversão, é necessário nos justificarmos pelas obras diante dos homens. Atenção. Diante de Deus, a justificação se dá pela obra de Cristo. Estamos bem? O que significa isso? Que Deus imputa em nós os méritos de Cristo. O valor da obra de Cristo é creditado em nosso favor. Se um dia um pastor Geraldo fizer um depósito, um Pix, abençoado, para mim, certo? Eu recebo, amém. Ele vai creditar, transferir um valor em meu benefício. Pode ser. Então, ele transfere. Então, um benefício é transferido. É um crédito. Eu e você, como todos os seres humanos, aos olhos de Deus, nós estamos condenados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Mas quando Deus converte alguém, Deus, é como se Deus colocasse sobre essa pessoa o sangue de Cristo. O que Cristo conquistou na cruz é creditado, é depositado em favor da pessoa. E é por isso que Deus trata você como filho dele. Não apenas trata, como de fato você é filho dele. Então você é justificado aos olhos de Deus, diante de Deus, por causa de Cristo. Por isso que a fé que Deus nos dá é a fé em Cristo. Ok? Só que, por outro lado, existe o desafio do testemunho cristão, de mostrar que nós somos justificados diante das pessoas. E essa é a ênfase de Tiago em sua epístola. Paulo, em Romanos, destaca a justificação diante de Deus. E Tiago destaca a justificação diante dos homens. Não existe incompatibilidade ou contradição entre Paulo e Tiago. Para Paulo, a fé, o homem é justificado pela fé diante de Deus. Para Tiago, o homem é justificado pelas obras diante dos homens. Deu para entender? Então, isso tudo revela ou destaca esse segundo fundamento, que é a maturidade espiritual, a maturidade em Cristo. É o processo de amadurecimento. Quando eu falo de amadurecimento, me vem à mente, não sei se a palavra sugere algo parecido ou mesmo para você, a diferença entre uma fruta verde e uma fruta madura. Já provou uma banana verde? Às vezes a cor dela até sugere que está madura. Mas quando você descasca e morde, dá um amargo na língua, não dá? Manga verde. O que eu vou dizer não é para ser imitado. Lá
pelo menos numa parte do Maranhão, a parte onde eu fui criado, às vezes o pessoal comia manga verde com sal e pimenta do reino. Lá na Bahia também, né, Itamar? Você balançou a cabeça. Não façam isso. Isso aí é travessura. Melhor mesmo é comer a manga madura. Uma fruta madura, gente, é uma cor muito boa, hein? Eu não sei quantos de vocês conhecem uma fruta chamada atemoia. Alguém conhece a atemoia? Não é a fruta do conde, desculpa a franqueza. É da mesma família. É da família. É porque a fruta do conde, que em alguns lugares do Brasil tem outros nomes, né, que o Brasil é muito grande, a fruta do conde tem um tamanho, e a atemoia, viu, Luzinete? Você, como eu, que morou em São Paulo, lá em São Paulo se vende a atemoia. Mas a atemoia do Chile, porque no Chile, que é um país frio, as frutas de frio, não as tropicais, laranja, banana, abacaxi, horríveis, em geral. Agora, meu amigo, morango, cereja, uva, atemoia, meu amigo, é atemoia. Pastoral, atemoia pastoral. Uma delícia. E diferente da fruta do conde, que a fruta do conde normalmente vem pouca carne e muita semente, não é? A atemoia tem muita carne e pouca semente. É bênção, é o céu na terra. Uma fruta madura é uma coisa maravilhosa. O vinho envelhecido é mais adocicado. Um cristão maduro na fé é bênção na vida da igreja, gente. É bênção na família. É bênção no seu ambiente de trabalho. Agora, um cristão menino na fé, você tem que estar mimando e paparicando e oferecendo chupetinha. Que ele se milindra com qualquer coisa. Se a vontade e o capricho dele não for feita na igreja, não conte comigo, entrega o cargo. Infelizmente, as igrejas estão ter cuidado aqui com as palavras, né? Isso está sendo gravado. Infelizmente, existem crentes desse nível nas nossas igrejas. É gente que, se não estiver fazendo aquilo que quer fazer, do jeito que quer fazer, não conte comigo. Eu só jogo no time se jogar com a 10. Não me ofereça a camisa 7. Se eu não for dar aula naquela classe, se eu não for aquele que vai dirigir, ter o microfone principal, eu não canto no louvor. Se não deixar fazer o arranjo que eu quero, na bateria, ou no teclado, ou na guitarra, ou no baixo, estou fora, pastor. É gente que ainda não amadureceu, é gente que está verde na fé. E, às vezes, essas pessoas são toleradas em seus caprichos. Eu não estou dizendo que a gente deve expulsá-las da igreja, mas, às vezes, elas são toleradas em seus caprichos. Por quê? Porque a gente tem temor dos homens, a gente não quer desagradar a pessoa, e, para não desagradá-la, a gente acaba engolindo esse sapo. Tinha um pastor, tinha não, né? Tem aquele amigo meu, não morreu. Assim, sabe por que normalmente os pastores são barrigudos, são gordos? Quem engole muito sapo. Eu não sei se isso é verdade, mas tem irmãos que, olha, não se comportam como ovelhas, mas como bodes bravos. É gente que ainda não amadureceu na fé. Pastor, o que isso tem a ver com Paulo? Muita coisa a ver. Eu quero destacar alguns aspectos aqui. Eu vou mencionar 4 lugares, só um instantinho, 4 lugares, para ilustrar o processo de amadurecimento na vida de Paulo. Diga, irmã Ivani. Tá bom. Mas não esqueça o que você vai falar, não, tá? Legal. Primeiro local, Paulo, na estrada para Damasco, ele caiu do cavalo. Então, esse homem catedrático, porque dificilmente alguém chegava ao posto de fariseu antes dos 30 anos,
E um fariseu era uma pessoa capaz de verbalizar, de dizer de cor, capítulos e livros inteiros da Bíblia. Eu não estou exagerando na minha afirmação. Um fariseu era um catedrático, um doutor, porque ele tinha a Bíblia, porções inteiras da Bíblia memorizadas. Existem judeus que são capazes de verbalizar, de dizer de cor, livros inteiros da Bíblia, porque eles passam anos, diariamente, não fazendo outra coisa senão estudando as Escrituras, memorizando as mesmas. Infelizmente, todo esse conhecimento sem Cristo, como era o caso de Paulo, não significa nada. Ou melhor, significa vaidade, soberba. É conhecimento sem amor. É conhecimento que não edifica. É zelo sem entendimento. Então, o primeiro lugar que Deus começa a amadurecer, começa a trabalhar, começa a lapidar Paulo. Paulo está no cavalo, rumo a Damasco, para perseguir e jogar cristãos na prisão. Cai do cavalo, Jesus se manifesta. Segundo lugar, Damasco. Em Damasco, a partir do versículo 20 do capítulo 9, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E os demais que ouviam ficavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Ou seja, como é que esse que antes perseguia agora anuncia Cristo? Como é que aquele que perseguia os cristãos agora anuncia aquele que é anunciado pelos cristãos? Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. E Paulo teve que ser tirado de Damasco pelos seus discípulos, por aqueles que aprenderam dele, versículo 25, tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. O que acontece? Nas cidades daquela época, a segurança se dava através das muralhas. E as pessoas construíam casas encostadas na muralha. E, às vezes, na muralha, no muro, no paredão, haviam janelas. E as muralhas eram altas. Então, Paulo teve que ser, de noite, colocado num cesto, desceram, para não ser morto em Damasco. Aí ele chegou em Jerusalém, que é o versículo seguinte, tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Notem o que está acontecendo na vida desse homem, que era uma autoridade reconhecida e famosa por seu amor, por sua devoção às leis e às tradições de Israel. Esse homem cai do cavalo, fica cego, Deus mostra que ele não é nada, mas transforma a vida dele. Esse homem vai pregar em Damasco, corre risco de vida, tem que sair da cidade através de um cesto. Esse homem chega em Jerusalém empolgado, porque ali está a primeira igreja. A igreja não o abraça, não o acolhe. Basta imaginar o que acontece com a gente quando a gente visita uma igreja de férias, ou muda de um lugar, e chega numa igreja e não é bem acolhido, não é notado. Normalmente, qual é a tromba que a gente faz? Não é de agrado. Que a gente gosta de ser como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, notado, percebido, ser, de alguma maneira, agraciado, recebido com simpatia, com empatia. Em Jerusalém, Paulo não foi acolhido, mas Barnabé, tomando consigo, versículo 27, levou aos apóstolos. E aí Barnabé fez essa ponte. Mas Paulo não pôde continuar, porque ele corria também risco de vida em Jerusalém. Versículo 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesaré, e dali o enviaram para Tarso. Ok, a vida segue, os capítulos seguem, a narrativa segue. No capítulo 11, quando os apóstolos de Jerusalém enviam Barnabé para Antioquia, Barnabé chega em Antioquia, vê que realmente o que está acontecendo em Antioquia é obra de Deus, é o dedo de Deus e não a ponta do chifre de Satanás. O que Barnabé faz? Versículo 25 do capítulo 11 de Atos. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Rapidinho, estado de Damasco, Jerusalém, Tarso e Antioquia. Deus foi talhando essa pedra, foi lapidando essa vida. Foi humilhando, foi ensinando,
foi usando Paulo para que outras pessoas conhecessem a Cristo, para que outras pessoas fossem edificadas e amadurecessem na fé. O segundo fundamento do serviço cristão é a maturidade espiritual, é a maturidade em Cristo. Isso quer dizer crescimento. Não dá para ficar 10 anos, 20 anos, até dá, mas não é ideal. Na igreja, no caminho de Jesus, sem capacidade de digerir carne, alimento sólido. Meus filhos estão prestes a completar 4 anos, mas todo dia acorda leite. Não deu leite, para você ver. É a Terceira Guerra Mundial, meu irmão. O Timotinho, ele pode ter comido um boi durante o dia. Chegou em casa no final do dia, leite. Só que eu oro para que essa fase acabe, porque também é caro, né, meu irmão? Leite promoção, R$ 5 a caixinha do Piracanjuba. Isso se você vai numa superadega, no Açaí da vida, porque se você for no mercado de bairro, no Oba, né? É 6,5, 7, papai, a pancada. Então, eu espero que logo eles já não necessitem do leite e tenham condições de enfrentar churrasco, carne de pescoço, músculo, feijoada, o que servir, preparar para a guerra. Inclusive, também para a fome, né? Porque na guerra a pessoa passa fome. Então, gente, para que a gente realmente esteja habilitado, credenciado, preparado para contribuir, para colaborar na vida da igreja, no reino de Deus, é preciso avançar, é preciso progredir, é preciso crescer. Porque senão você não vai ter estrutura para passar por Damasco, por Jerusalém, por Tarso, por Antioquia, e ainda cultivar, manter os olhos fixos no autor e consumador da fé, que é Jesus. Pessoal, todos nós estamos em processo de crescimento. Eu, no início do ministério, eu assumi uma igreja. Essa igreja, eu vou encurtar a história. Ela tinha tido 3 pastores e eu fui o 4º pastor na história dela. Era uma igreja que tinha 11 anos de vida, de organizada. E os 3 pastores que tinham me antecedido tinham sido pastores de tempo parcial. E eu tinha servido nessa igreja como seminarista durante 2 anos, e a minha licenciatura foi nessa igreja, mais 1 ano. Então, quando eu assumi a igreja como pastor dela, eu já tinha servido, congregado, participado durante 3 anos. Eu conhecia bem, relativamente bem, aquele povo. Pessoal, Deus lapidou muita, continua lapidando, né? Tem muita coisa para lapidar ainda, não é, minha esposa? Ela sabe, não é? E ali eu era uma pedra mais bruta do que sou hoje. E eu me dediquei muito à igreja, trabalhei muito. Nossa, a irmã ali tomou um susto. Está tudo bem, irmã? Eu me lembro que, por exemplo, as primeiras férias primeira vez que eu pude sair do país, eu fui para o Chile, para a Argentina, porque havia irmãos na fé que me hospedaram lá. Uma cena que não sai da minha cabeça, vocês lembram da época das lan house, quando a internet não era tão popular, né? Não era uma coisa comum, a gente ia para um local, alugava um computador, né? Pagava por hora, por minutos. Eu me lembro, eu em Buenos Aires, uma lan house, fazendo boletim da igreja. De férias, em Buenos Aires, capital da Argentina, numa lan house, fazendo boletim da igreja, para mandar para a igreja não ficar sem boletim. Então, eu quis trabalhar muito, me entreguei muito. Acabou a bateria. Eu pifei. Depressão profunda. O presbitério disse assim: vai lá para o Maranhão, vai recarregar as energias, fica lá 1 mês, faz tratamento
a gente vai aqui segurar as pontas na igreja. Se você precisar de mais tempo, você fica. Aquele mês se transformou em 3. Pessoal, foi uma grande escola, um grande aprendizado na minha vida. Aquela experiência me ensinou que a igreja não depende de mim para andar, para avançar. Eu espero que você não tenha que cair em depressão ou chegar a um ponto de esgotamento físico ou emocional para aprender que o mundo não gira ao redor da sua pessoa. Que o sol nasce mesmo que você não cante como aquele galo, né, da historinha que o galo acordava todo dia, levantava todo dia cedinho para cantar. Por quê? Porque ele entendia que se ele não cantasse, o sol não nascia. Um dia ele teve uma festa na casa dele, ele dormiu tarde, o galo perdeu a hora, e quando ele correu, acordou esbaforido, correu para cantar, e o sol nasceu, o sol já tinha nascido. Ele descobriu que o sol nascia mesmo quando ele não cantava. O que eu quero destacar aqui é que na carreira cristã a gente vai balançando, a gente vai sendo lapidado, moldado, trabalhado por Deus. Inclusive, Deus usa os nossos próprios erros para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Então, o segundo fundamento é a maturidade em Cristo, que a gente pode resumir em crescimento. Tudo bem? Terceiro e último, porque, como vocês sabem, o tempo sempre está contra os pastores. Terceiro fundamento: dedicação a Cristo. Em uma palavra, vocação. Vocação é fundamental que nós saibamos qual é o papel que Deus quer que nós desenvolvamos na vida. Obviamente, existem coisas que são para todos nós. Deus espera que todos nós sejamos cristãos sinceros, que perdoemos, que valorizemos os nossos pais, respeitemos os nossos pais, que sejamos fiéis ao nosso cônjuge, que eduquemos com responsabilidade os nossos filhos, que frequentemos a igreja. Essas coisas Deus espera de todos nós. Mas existem aspectos que são individualizados, por assim dizer. Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí depois a gente volta para Atos para fechar a aula. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fala dos dons espirituais, nesse capítulo 12 da primeira carta. A respeito dos dons espirituais, versículo 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele vai mencionar os dons. Versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. No final desse capítulo, Paulo menciona outros dons. No Novo Testamento, a gente encontra 5 referências aos dons espirituais. 4 através de Paulo e 1 através de Pedro. Observem de forma especial o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Para usar o fraseado do próprio Paulo nesse capítulo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é perna, nem todo mundo é ouvido. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Não apenas no corpo de Cristo, mas na vida em geral, no contexto do reino de Deus. Voltando a Atos, nós mencionamos que Paulo estava servindo em Antioquia, ele e Barnabé serviram em Antioquia. O que o Espírito Santo, usando a igreja, disse à congregação? Capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Esses dons são mencionados em Efésios capítulo 4. Também são mencionados
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, que fala de profecia, e também fala daqueles que têm o dom do conhecimento. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Isto é, na igreja de Antioquia, existiam profetas e mestres, dentre eles Barnabé e Saulo, nosso amigo Paulo. E, servindo eles ao Senhor, só serve quem é maduro na fé, viu, gente? Quem não tem compromisso com Cristo, quem ainda não amadureceu na fé, fica na galeria, fica na arquibancada. Mas só vai para o campo, só vai jogar a partida quem realmente já tem maturidade, já tem estrutura espiritual e tem o que compartilhar com os demais. Então, Paulo e Barnabé, assim como outros, estavam servindo a Deus, trabalhando. O que significa? Pregando, evangelizando, discipulando, visitando o enfermo, orando, aconselhando, servindo eles ao Senhor e jejuando, quer dizer, eram pessoas piedosas, que oravam e jejuavam. O que disse o Espírito Santo? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí partem Paulo, Barnabé, Marcos, naquela que ficou conhecida como primeira viagem missionária, dedicação a Cristo. Paulo encontrou a vocação dele. Depois, exercício de casa, não dá tempo para fazer isso agora. Note como Paulo se apresenta a cada igreja nas suas cartas. Certo? A única que não tem essa característica é a carta de Efésios. Mas se você... Eu vou aqui, ligeiro bala. Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Agora para Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Estou lendo o versículo inicial de cada carta, ou de algumas. 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Rápido, pastor. Gálatas, Paulo, apóstolo. Rápido, pastor. Efésios tem, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Por que Paulo, quando ele se apresenta, se introduz a cada igreja, ele diz apóstolo, servo? Porque Paulo tinha plena consciência de sua identidade, do seu chamado, da sua vocação. De qual era o lugar que Deus havia reservado para ele no contexto do seu reino. Paulo era dedicado a Cristo. Vocação tem a ver com isso, com chamado, com identidade. Saber quem nós somos aos olhos de Deus e cumprir esse papel. Se Deus te colocou no exército, seja um servo fiel no exército. Se Deus te colocou para exercer o teu chamado na medicina, amém. Seja um médico temente a Deus. Se Deus te colocou na magistratura, amém. Se Deus não colocou você fora do lar para ser uma dona de casa, amém. Isso em nada te desonra, isso em nada diminui o teu valor. Se Deus te colocou para servir como secretário ou secretária numa empresa ou mesmo na igreja, amém, meu irmão. Cumpra o seu chamado, seja fiel ao Senhor. Honre a Deus na sua vida, para que você e eu sejamos sal da terra e luz do mundo. Dedicação a Cristo tem a ver com vocação. Esse é o terceiro fundamento do serviço cristão. E nesse contexto de dedicação, Deus vai mostrar para você quais são os seus dons espirituais. Porque enquanto você não descobrir o seu dom ou seus dons espirituais, você vai estar um pouquinho perdido na igreja. Isso não quer dizer que você não possa colaborar, que você não possa somar, mas já pensou se você, por exemplo, tomou aulas de violão e sabe tocar violão e um dia o pessoal do louvor te coloca para tocar teclado? Não vai dar certo. Já pensou que se você é o tipo de pessoa que se dá melhor com as ações do que com as palavras e te colocam para ser o dirigente, se fosse o caso aqui, se a gente tivesse esse carro da escola dominical? Ou o contrário,
se você é uma pessoa que consegue se expressar, tem na verbalização, na expressão verbal, uma fortaleza, uma virtude, e te colocam para desenvolver uma função que tem a ver mais com o lado prático, funcional, operativo, que não é o teu forte. Então, é importante que cada um de nós descubra qual é a função que Deus quer que ocupemos, que cumpramos no contexto do seu reino e na vida da igreja. Uma orquestra, diversos instrumentos, todos têm que tocar a mesma partitura, produzem sons diferentes, só tem a batuta ali do regente. Nessa orquestra aqui, existem pelo menos 18 diferentes dons espirituais do Novo Testamento. Nessa orquestra aqui, o regente é Cristo. Cabe a cada um de nós tocar o seu instrumento, ser ouvido, boca, nariz, olho, mão, pé. Não pode ser cabeça, porque cabeça é Cristo. Mas, para isso, é necessário dedicação, que, por sua vez, está conectada à maturidade. Porque ninguém pode se dedicar a Cristo no sentido de realmente ter satisfação e pagar o preço de cumprir a vontade de Deus na sua vida, se não tiver amadurecido na fé. Fundamentos do serviço cristão. Primeiro fundamento, união com Cristo, conversão. Porque tem gente que, às vezes, até participa da vida da igreja, mas depois diz tchau e, às vezes, até escandaliza o nome de Jesus. Para a gente evitar que isso aconteça, a pessoa tem que ter certeza que ela é convertida. Mas a conversão não é a linha de chegada, é o ponto de partida. E se a gente também atentar, mesmo aqueles que já são convertidos, é necessária uma conversão diária, porque todo dia a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e se voltar para Deus. E nesse contexto de maturidade, quando a gente realmente entendeu e está crescendo na fé e entendendo a vontade de Deus para a nossa vida e se esforçando em colocá-la em prática, a gente vai conseguir se dedicar e cumprir com mais denodo, com mais responsabilidade, seriedade, reverência, graça também, a vocação que Deus tem reservada para cada um de nós. Então, pessoal, primeiro domingo de fevereiro, a nossa escola dominical está voltando, à sua normalidade. Nós vamos desenvolver, nesse ano, aulas que vão priorizar essa temática do serviço cristão, a explicação dos dons espirituais. O que significa o dom da profecia? Quais são os benefícios desse dom na vida da igreja? Quais são os perigos? Porque toda bênção também pode se transformar numa maldição. Privilégio por um lado, mas grande responsabilidade por outro. Quais são os benefícios do dom da profecia? E quais os perigos que normalmente estão associados a esse dom quando ele não é desenvolvido, colocado em prática da maneira correta? Que recursos, que dicas podem ser dadas, podem ser oferecidas para que você tenha melhores condições de descobrir, de identificar o seu dom e colocá-lo em prática na vida da igreja? É isso que nós vamos desenvolver ao longo do ano na nossa escola dominical e também em outros momentos da vida da igreja. Irmã Ivani, por favor, se ainda lembra. Que bom, que bom. Rapidinho, dona Maria. Crente de quê que ela está dizendo? Presépio? Ah, tá. Não, a gente só pode fazer assim para o pastor supremo que é Cristo, não é? Para os pastores humanos, a gente deve fazer assim quando o que eles dizem está de acordo com a palavra de Deus. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, vamos nos colocar em pé. Vou pedir ao pastor João Geraldo que venha à frente, que ore, porque, por mais interessante e, eventualmente, instrutiva que possa ser uma aula, isso não significa dizer que que já estamos com o dever de casa feito. Que
pastor ore pedindo que Deus nos abençoe nesse sentido. A gente nem tinha conversado, mas lembrando que essa é a base que lá atrás a gente havia dito que ia desenvolver na igreja, né? Toda igreja tem que ter salvação, toda igreja tem que ter crescimento, desenvolvimento, amadurecimento nas suas atividades, e toda igreja tem que ter dedicação, evangelismo e assim por diante, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, rogamos ao Senhor que, por bondade e misericórdia, nos ajude a cada dia mais, cheios de Ti, podermos desenvolver aquilo que é próprio Teu. Que o Senhor nos dê a capacidade que não temos, nos dê as habilidades que faltamos e tire de nós aquilo que não deveria existir. Limpe a nossa vida a cada dia e nos faça cada vez mais parecidos com Cristo, o nosso irmão mais velho, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe. Eu cumprimento os irmãos lá fora junto com o reverendo Marconi.